nesse vídeo, a gente vai começar a falar sobre como que a gente vai automatizar um processo SOAP dentro do TOTS Automação. Então, primeiro, a gente tem que entender que o processo acaba que ele é bem mais simples do que a gente fazer um cadastro, porque a gente basicamente precisa executar ele, e no log da execução do processo, a gente já tem todo o XML com os parâmetros e os dados que a gente precisaria preencher. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter um cuidado com a criação de processos via SOAP, principalmente porque a gente confunde muito o que é um processo e o que é um cadastro. Por quê? Processos, eles geram registros também. Então, quando a gente tenta adicionar um registro que deveria ter sido adicionado por um processo em um data server diretamente, a gente vai ter um erro de execução dentro do SOAP. Então, a gente vai ter que evitar isso. E como é que a gente vai fazer essa identificação? A gente vai identificar isso através do fluxo do cadastro. Vamos imaginar que quando a gente está cadastrando, executando um processo, a gente vai ter aquele fluxo, aquele wizard. A gente vai clicar em avançar, vamos preencher alguns dados, avançar, preencher e depois executar. Então a gente consegue identificar através disso como processo. Um cadastro é diferente. A gente abre o cadastro, tem todos os campos para a gente preencher, depois a gente vai clicar em salvar e OK. Então a gente consegue diferenciar através disso. O processo vai ter um fluxo de avançar e o cadastro vai ter um fluxo apenas de salvar. Isso vai ser importante para a gente. Aqui na direita, é basicamente um print de um erro que ocorreria caso a gente estivesse tentando adicionar um registro dentro de um data server que deveria ter sido adicionado por um processo. Então, o próprio host vai validar isso para a gente, e para evitar isso, é importante a gente identificar através do fluxo. Ponto importante aqui que a gente vai criar agora um processo de geração de usuários de aluno via SOAP, que é um processo bem simples de executar. Então, primeiro, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai executar o processo manualmente, igual a gente sempre faz antes da automação, e a gente vai gerar um XML desses dados. E aqui, o próprio RM já vai salvar o log de execução desse processo. Então, se a gente for em ambiente, gerenciamento de jobs, selecionar o job, eu cliquei em anexos e XML de parâmetros, ele já vai dar o XML completo para a gente que a gente precisa para executar esse processo. Um ponto que a gente tem que fazer também é depois que a gente pegar esse XML, a gente vai remover a tag XML version e o encoding ali. Justamente porque é um XML completo, a gente precisa só dos dados dentro dele e a gente vai anexar isso posteriormente dentro de outro template. Então, além disso, a gente vai ter que identificar a classe do processo e na listagem do log de job já tem uma coluna de classe de processo. E aqui na direita a gente tem um exemplo dessa tela. Então, tem os jobs ali que foram executados. A gente tem a classe do processo ali na direita, desse processo que a gente vai executar. E se a gente clicasse ali e seguisse o ambiente, gerenciamento de jobs, clicasse no job, né, especificamente, clicasse em anexo, XML de parâmetros, a gente conseguiria ver o XML dessa geração de alunos ali. Então, para a gente conseguir executar um processo via SOAP, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dentro do SOAP UI informar o URL WSDL, e repare que é diferente da URL de WS Data Server, vai ser a URL de WS Process ali. Então tá até em negrito demarcado. Depois a gente vai selecionar a operação de Execute with XML Params, que é uma operação diferente de Save Record. Depois a gente vai criar a requisição, a gente vai preencher alguns campos ali. Então na tag Process Server Name, a gente vai informar a classe de processo, ali na direita inferior. Então tem a tag Process Server Name e depois a gente tem a tag de strXML params, ou seja, o XML do processo que a gente quer executar. Ali a gente vai ter que informar manualmente essa tag cdata e dentro dessa tag a gente vai dar um Ctrl V no XML que a gente copiou lá dentro do log de processo. A gente vai inserir ele dentro do cdata. Lembrando que a gente vai inserir onde está o asterisco ali. A gente vai criar essa tag toda, ele em cima, e preencher dentro dele. Então, esse é o nosso passo para a gente criar um processo e a gente vai ver isso nos próximos vídeos.